Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Marcelo Barbosa, militante do PT, no Rio de Janeiro, técnico administrativo na Universidade Federal Fluminense, fala pra gente da importante decisão da Assembleia da FASUBRA em apoio à pré-candidatura de Lula à presidência da República. Escutamos também a companheira Thelma de Mello, militante do PT, no Distrito Federal, que fala sobre o encontro de tática do PTDF e a decisão com relação à indicação ao Senado. E ouvimos ainda o companheiro Daniel Valença, militante do PT, no Rio Grande do Norte, onde ele é vice-presidente estadual do partido, que fala da situação política eleitoral na América Latina, com destaque para o Equador e a Colômbia. E, pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast comentando um dado que foi divulgado na pesquisa Datafolha deste sábado, dia 4. Uma informação que diz que 49% dos entrevistados que vão às urnas no mês de outubro estão mais alinhados e identificados com ideias de esquerda. É isso mesmo. Segundo Datafolha, 49% dos prováveis eleitores de outubro estão mais identificados com posições de esquerda e de centro-esquerda. A pesquisa tem dados muito curiosos, inclusive alguns contraditórios. Por exemplo, um alto percentual de pessoas que se dizem de esquerda, mas que vão votar em Bolsonaro. No entanto, vale muito a pena analisá-la e tirar algumas consequências. E uma dessas consequências diz respeito à importância do nosso programa, ou seja, as posições e as políticas que nós vamos defender nessas eleições. Afinal de contas, se 49% dos entrevistados dizem que estão mais alinhados ideologicamente com posições mais à esquerda, é fundamental que as movimentações que o PT, que a campanha de Lula devem fazer, deve ser mais à esquerda. Portanto, aquela ideia que tanto foi difundida desde a eleição de 2018, de uma necessária frente ampla, que tinha como consequência a moderação do programa, a busca do centro perdido, tudo isso vai sendo paulatinamente desmontado. Bom, essa é apenas uma pesquisa, essa é apenas uma informação, mas no concreto, convenhamos, faz muito sentido apresentar propostas e posições mais à esquerda, não apenas para ganhar o voto, mas para fazer a disputa política, cultural e ideológica com o conjunto da sociedade. Porque é possível que o processo eleitoral, além de nos permitir uma possível vitória eleitoral, também contribua para a gente disputar ideologicamente a sociedade e talvez, inclusive, conseguir puxar uma parte dela para posições mais à esquerda. Mas para que isso aconteça, a gente tem que apresentar com muita nitidez quais são as nossas propostas, sem se confundir, principalmente, com as posições mais moderadas, mais à direita e mais ao centro, que, segundo a própria pesquisa Datafolha, não é o eleitorado que nesse momento está se identificando. Por essa razão, companheiros e companheiras, sigamos cada vez mais à esquerda, porque é por esse caminho que a gente pode, inclusive, obter importantes vitórias. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Marcelo Barbosa, militante do PT no Rio de Janeiro, técnico administrativo da Universidade Federal Fluminense, e fala para a gente sobre a importante decisão da Assembleia Geral da FASUBRA sobre o apoio à candidatura de Lula à presidência da República. Alô, Patrick, toda a galera ligada no podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Meu nome é Marcelo Barbosa, sou TAI, técnico administrativo em educação, trabalho na Universidade Federal Fluminense, sou militante sindical de base da FASUBRA. Bom, o informe que trago aqui diz respeito à FASUBRA, que realizou nesse final de semana a sua plenária nacional na Universidade de Brasília. Teve mais de 150 delegados tirados em todo o Brasil
E essa plenária aprovou 4 resoluções que achamos importante aí socializar com a companheirada. Bom, para quem não conhece a FASUBRA, é importante destacar aqui que ela é a Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Universidades Brasileiras. Ela organiza todos os sindicatos dos tais das universidades, ou seja, alcança mais de 180 mil trabalhadores em educação em todo o Brasil, incluindo os das universidades federais e estaduais. Então, vamos lá, essas 4 resoluções aí que eu estou destacando. A primeira resolução diz respeito ao apoio integral e total de toda a categoria à candidatura Lula em 2022. Foi uma posição muito importante que tomamos lá. O segundo ponto, né, o segundo destaque em termos de resolução, foi a indicação para que seja criada em cada universidade no Brasil os comitês populares de luta, inclusive com toda a orientação feita aí pelos informes da federação. Terceiro destaque aí nas resoluções é a divulgação com ênfase pela federação de todas as candidaturas à esquerda de trabalhadores pertencentes à base, ou seja, candidaturas de deputado estadual, deputado federal, Senado, se eventualmente tiver. A gente vai aqui de trabalhadores que são da base e a gente vai tentar dar um destaque na federação. E a quarta resolução, a gente destaca que a gente vai enviar para todas as candidaturas a presidente as nossas demandas para que eles tomem conhecimento e saibam o que a gente está desejando aí para a próxima legislatura em 2022. Bom, destaco para vocês que toda essa plenária contou com a participação muito importante dos militantes sindicais da articulação de esquerda que estão na base da FASUBRA. É isso, galera. Obrigado, Patrick, pelo espaço. Tamo junto. Valeu, Marcelo. Obrigado, companheiro. E, gente, vamos ouvir agora a companheira Thelma Mello, militante do PT, lá no Distrito Federal, tá como pré-candidata a deputada. E a Thelma fala para a gente sobre o encontro de tática do PT-DF e decidiu sobre a indicação do partido para a chapa majoritária, com o nome para o Senado. Bom dia, companheirada. Aqui é a Thelma Mello, do Distrito Federal. Eu espero que vocês estejam livres da Covid e, em breve, também livres do inominável presidencial. Hoje eu venho falar um pouco para vocês do encontro de táticas e estratégias eleitorais do PT-DF, que aconteceu nos dias 3 e 4 de junho agora, sexta e sábado. Participaram desse encontro cerca de 300 delegados. E estiveram presentes também os presidentes do PV, PSOL e PSB. Relembrando, nós tínhamos 2 pré-candidatos ao cargo de governo aqui no Distrito Federal, que era a companheira Rosilene Correia, dirigente do Simpro, Sindicato dos Professores, e o companheiro Geraldo Magela. Houve aí uma disputa interna bem acalorada, onde a maioria da militância acreditava que o PT deveria indicar, sim, a professora Rosilene Correia e que o PT deveria ser cabeça de chapa ao governo do Distrito Federal. Porém, nós tivemos a intervenção da Nacional, que acolheu o pleito do PV e, dessa forma, o candidato ao governo do Distrito Federal será o Leandro Grais, que foi eleito deputado distrital pela Rede e hoje está no PV. Após essa decisão, tanto Rosilene quanto Magela se colocaram à disposição para disputa ao Senado. Ao cabo do encontro, a sindicalista Rosilene Correia foi aclamada como pré-candidata ao Senado e Magela se retirou da disputa para coordenar a campanha do Lula no DF. No DF, a federação tem 9 vagas para concorrer a deputado federal e dessas o PT indicou 5 nomes que foram aprovados no Congresso. A deputada federal Érica Cocai, que disputa a reeleição, o Policarpo, Vanessa Elbicho, o ex-governador Agnello e uma surpresa que é a drag queen ativista Ruth Venceremos, que vem apoiada pelo MST. Já das 25 vagas para deputados distritais, o equivalente ao deputado estadual nos estados, o PT indicou 16 nomes, sendo 9 de homens e 7 mulheres, dentre as quais eu, Thelma Mello, me encontro representando a articulação de esquerda.
Foi também aprovado no encontro que a vaga para vice-governador será negociada com o PSB e a vaga para as duas suplências ao Senado serão negociadas com o PSOL, Rede e os partidos que compõem a coligação. Agora, teremos que botar o nosso bloco vermelho na rua, porque no DF teremos o desafio de levar a esquerda para o segundo turno, tendo o atual governador do Distrito Federal, do MDB e alinhado ao bolsonarismo, a liderança nas pesquisas para a reeleição. Nosso outro desafio será diminuir a distância entre Lula e o inominável no DF e virar o jogo. Tem um antigo ditado que diz que a melhor arma que existe é a que você tem em mãos. E no nosso caso será a união das esquerdas e a força na nação petista, nas ruas e nas redes, virando voto para elegermos Lula no primeiro turno e a maior bancada petista da história. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha e está nas mãos da classe trabalhadora. Valeu, Thelma. Obrigado, companheira. Força aí na luta e na mobilização. E, gente, vamos escutar agora o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, professor de Direito lá na UFESA, e fala para a gente sobre o cenário aqui na América Latina, com destaque para a Colômbia e o Equador. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, a Esperança é Vermelha. Olha, Patrick, vamos começar pelo México. Nesse final de semana, houve eleição em 6 estados. Em 4 deles, o Morena, o partido de esquerda, ao qual López Obrador, presidente do México, é filiado, e seus aliados levaram 4 das 6 governações que foram disputadas. Também López Obrador confirmou que não participará da Cúpula das Américas, já que os Estados Unidos, novamente, não aceitou, não convidou Nicarágua, Cuba e Venezuela para participar do encontro. Na verdade, houve muito protesto em todas as Américas, Argentina, Bolívia, no Caribe, o próprio México, contra essa atitude norte-americana, mas o presidente argentino, o Alberto Fernandes, acabou confirmando que participará da cúpula. Aguardemos, portanto, para ver quem mais se sublevará contra mais esta atitude imperialista norte-americana. Também no México, Patrick, partiu uma nova caravana de imigrantes. São ao redor de 10 mil pessoas, advindas dos diversos países das Américas, com o intuito de entrar nos Estados Unidos. O governo Biden, em janeiro de 2021, divulgou determinado projeto para reformar, regularizar a situação de imigrantes e, dessa maneira, atingir 11 milhões de pessoas, mas, até o presente momento, continua sendo um governo que, no máximo, consegue abastecer a Ucrânia de armas para combater a Rússia. Patrick, teremos um segundo turno acirradíssimo na Colômbia. Uma primeira pesquisa do Centro Nacional de Consultoria deu a Rodolfo Hernández 41% contra 39% do candidato do Pacto Histórico, do candidato das esquerdas, o Gustavo Petro. Porém, acaba de sair uma outra pesquisa desse mesmo instituto em que o Petro aparece com quase 45% contra 41% do Hernández. Desde que houve o primeiro turno, há uma pressão para o Petro rumar para uma posição mais de centro, mais conciliatória, porém, a candidatura, para além, claro, de tentar dialogar com outros espectros políticos, tem reafirmado que é uma chapa que tentará transformar profundamente a Colômbia em favor das amplas maiorias. Na verdade, a chapa do Pacto Histórico sabe que apenas 45% dos aptos compareceu às urnas. Então, o objetivo principal é convencer esses outros 55%, ou uma parcela razoável deles, de que faz-se necessário comparecer às urnas para, finalmente, a Colômbia viver um governo voltado para as suas classes trabalhadoras e para a sua soberania nacional. Acompanhemos, a eleição será agora em 19 de junho e ela será fundamental para os rumos da América Latina e influência dos Estados Unidos na nossa região. É isso, Patrick. Forte abraço. Valeu, Daniel. Muito obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem,
um programa que tem publicações toda segunda e sexta-feira e que é totalmente feito por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Aproveito para fazer um convite, porque nesta quarta-feira tem programa Antivírus, onde eu, Natália Sena e o companheiro Júlio Quadros vamos falar um pouco sobre o cenário de alguns estados, com destaque para Pernambuco e o Rio Grande do Sul. A gente se vê lá, saudações petistas e até mais.